Estou alegre por esse privilégio de estar aqui nessa manhã tão gloriosa, aprendendo mais na nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos falar a nossa lição de número 6, que diz os cuidados com a intenção do coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu peço que o Senhor venha guardar os nossos corações, guardar, Senhor, as nossas mentes e, Senhor, que nós venhamos estar cada dia mais firmados na Tua palavra. Senhor, nos livra de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto áureo da nossa lição de número 6, os cuidados com a intenção do coração, diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. A verdade aplicada nos diz que devemos cuidar bem do nosso interior, não permitindo que o nosso coração seja a sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. Os objetivos da lição: ensinar como Deus nos vê interiormente, destacar o modelo ideal de um servo de Deus e mostrar como agir diante das pressões inimigas. O nosso texto de referência está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21, 22, 44 e 45, que diz assim a palavra do Senhor: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Amém? Glória a Deus! E hoje nós precisamos muito tomar cuidado com o nosso coração. Hoje, mais do que nunca, nós temos visto a necessidade de guardar o nosso coração, O coração na antiguidade e até hoje ele é colocado como o centro das emoções. Quando a gente quer expressar um amor, quando a gente quer expressar algo, a gente coloca coração, palavras que saem do coração, palavras do coração. Mas nós sabemos que além do nosso coração, essa referência se faz principalmente à nossa mente, aos nossos pensamentos, porque é a mente que são as sedes, a alma, a mente é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E é muito importante nos dias de hoje que a nossa mente esteja blindada, porque nós vemos hoje um ataque talvez hoje não tão físico como a igreja viveu no passado, um ataque onde era machucada a carne, onde cristãos eram apedrejados, arenas, Existe esse ataque físico sim em algumas partes do mundo, mas existe hoje esse ataque emocional, esse ataque psicológico, esse ataque da nossa mente, e nós precisamos blindar a nossa mente, o nosso coração, guardar tanto aquilo que entra quanto aquilo que vai sair de dentro de nós e aquilo que às vezes não sai, mas muitas vezes aquilo que nós pensamos e sentimos. Jesus estava muito preocupado com isso e nós precisamos ter cuidado com as intenções do nosso coração, porque a palavra de Deus diz também que enganoso é o coração do homem. E muitas vezes o que o coração nos pede para fazer, nós precisamos estar pautados naquilo que a palavra de Deus nos pede para fazer, porque às vezes o nosso coração tem um desejo,
pede algo, mas aquilo é contrário à palavra de Deus. E a introdução vai dizer assim, que Jesus apresenta exemplos de como as tradições e interpretações superficiais dos fariseus haviam corrompido os ensinos da lei e dos profetas. Nós vamos ver nessa parte do Sermão do Monte, onde Jesus vai trazer várias transcrições da lei, várias determinações da lei, e vai trazer uma interpretação dessa transcrição muito mais abrangente, envolvendo muito mais questões do que realmente só o que a própria lei estaria dizendo. Então, no primeiro tópico diz assim, as atitudes do coração humano. Essa parte do Sermão da Montanha traz uma série de parágrafos acerca das exigências da lei. Em cada caso, Jesus corrige a artimanha, enquanto realça os princípios espirituais e morais do reino. Então eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, a deixar a sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, do versículo 21 até o versículo 41, que nós vamos estar falando sobre essas questões. E um ponto de partida, onde Jesus vai iniciar é a respeito da lei, onde ele vai falar no versículo 21, que ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Essa era uma obrigação da lei que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, é um dos mandamentos que diz, não matarás. E o combatendo a raiz do mal, tópico 1.1. A interpretação dada por Jesus não era nada comum naqueles dias. Para os escribas e fariseus, não cometer homicídio era cumprir de modo integral o sexto mandamento. Então, os fariseus, escribas e todos os religiosos da época, eles seguiam à risca aquilo que a lei vinha dizer. Então, não matarás, não cometerás homicídio, para eles era interpretado simplesmente o fato de não tirar a vida de uma pessoa, não assassinar alguém, não matar alguém. Eles interpretavam ao pé da letra. E Jesus trouxe essa interpretação muito mais ampla, Porém, Jesus ele vai além. Para ele, a proibição incluía pensamentos, palavras, cólera, insultos e também o próprio homicídio. Aos olhos de Deus, o criminoso era tanto que cometia assassinato, quanto aquele que abrigava e alimentava a ira contra seu irmão. E o que cometia adultério era tão culpado quanto aquele em que seu coração abrigava pensamentos impuros. A questão era a atitude externa, mas principalmente o que desejava o coração. Então Jesus traz essa nova interpretação da lei, preocupando não só com o ato, mas também com o pensamento, com o sentimento que o ser humano alimentava a respeito das pessoas, a respeito do seu semelhante. Jesus ele vem ensinar que pensamentos, ele é tão importante quanto o próprio ato em si, e ele era suficiente para representar um pecado, Não somente o ato, mas o simples fato, o desejo de cometê-lo, a pessoa já poderia ser julgada também, não só pelas suas ações, mas também pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e também aquilo que no íntimo o homem cultivava. Os padrões do mundo, eles vão julgar apenas os atos exteriores. Eles não são capazes de ver aquilo que está no interior do homem, mas o nosso Deus, ele vê além. 1 Samuel, no seu capítulo 16, o versículo 7, a segunda parte do versículo diz que porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, Então o Senhor está preocupado com aquele pensamento, com aquele sentimento, mesmo antes que ele se torne, ou até mesmo que ele não venha se tornar uma ação. Jesus está preocupado com os nossos sentimentos e pensamentos, com as intenções,
do nosso coração. O tópico 1.2 diz que o autocontrole vence a ira. Nós sabemos que o domínio próprio, o autocontrole, é um fruto do Espírito Santo, né? E faz o contrário das obras da carne. E o fruto do Espírito Santo é algo que nós precisamos cultivar, viver, ter, né? Colocar no nosso dia a dia, exteriorizar esse fruto, né? E diz assim: todos somos capazes de sentir raiva ou indignação. Isso é inevitável. Isso pode acontecer em qualquer situação. No entanto, devemos vigiar e procurar conter essa perigosa paixão dentro de nós, né? Efésios no capítulo 4, versículo 26 diz que irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E como nós vamos ver aqui mais à frente, nós temos a ira, né? A raiva, ela é um sentimento que nós devemos, que faz parte de nós como seres humanos. E muitas vezes nós temos aquela ira, aquela raiva que é considerada justa. Como, por exemplo, se eu vejo uma criança que sofre maus tratos e não tenho nenhum tipo de sentimento ou raiva ou ira ou um pensamento a respeito daquela pessoa que está maltratando aquela criança, eu posso me considerar que tem algo anormal comigo, porque tem essa ira, essa revolta, essa necessidade, né? Quando nós vemos alguma situação errada, a gente se volta contra aquela situação, essa revolta, essa indignação, ela tem alguns momentos que é justa, né? Que nós precisamos sentir. Mas a Bíblia nos diz que nós podemos muitas vezes irar, mas não pecar. E quando fala de não se pôr o sol sobre a vossa ira, está falando de não cultivar esta ira dentro de nós. Nós não podemos manter com a mesma velocidade quando nós vemos algo e aquela ira vem no nosso coração, vem no nosso pensamento com essa mesma rapidez. Essa ira precisa ser dissipada, né? E nem toda ira é maligna. John Stott disse: e até mesmo seres humanos pecadores podem às vezes sentir a ira justa, como foi o exemplo que eu citei. Contudo, sendo pecadores, devemos assegurar que até mesmo esta ira justa seja tardia em aparecer e rápida em aparecer, né? Até porque quando nós sentimos a ira, logo depois nós precisamos ter misericórdia, até porque se aquela pessoa se arrepender daquele pecado, daquele ato, o Senhor terá misericórdia. E por que nós não termos um coração bondoso, misericordioso e tardio em irar-se? Aos olhos de Deus, aquele que se ira contra seu irmão sem motivo está sujeito a julgamento, como se houvesse cometido homicídio. Mateus 5:22, a parte A, que diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. A justiça esperada dos filhos de Deus não consiste apenas em evitar o assassinato, mas eliminar a ira de nossas relações pessoais, né? Um dos pensadores, chamado Cícero, diz que uma pessoa irada, ela é incapaz de fazer-se inteligente ou agir de maneira justa. Quando nós ficamos irados com uma raiva, nós ficamos cegos, nós perdemos o controle. Há uma reação químico, físico, biológica no nosso ser que altera até as taxas de hormônios, de neurotransmissores, e nós perdemos a capacidade de agir de forma racional. E com raiva a gente começa a agir na irracionalidade e podemos cometer atos ou até mesmo falar palavras, agir de maneira inadequada sem o autocontrole e sem o domínio próprio, e não agir de maneira justa,
né? Sêneca também fala que a ira é uma loucura passageira. Por isso que nós precisamos ter cuidado com o que nós vamos passar, porque aquela raiva, aquela ira, no momento ela vai passar. E de repente a atitude que eu tomei, aquilo que eu disse, aquilo que eu falei, muitas vezes eu não vou ter como voltar atrás, ou vão ficar marcas, né, que vão surtir ali para uma vida toda. Então por isso nós precisamos muito pensar, refletir, tomar decisões, não no momento da raiva, não no momento da ira, mas aonde nós estamos ali, como a gente diz, com a cabeça fria, né? Onde nós estamos capazes de raciocinar e tomarmos a decisão mais acertada e pautada na palavra de Deus, né? É importante ter em mente que ninguém que queira chamar-se cristão pode perder o equilíbrio e a razão quando de algum modo for ofendido pessoalmente. A Bíblia ensina claramente que nós não devemos abrigar a ira em nós. Tiago 1,20 vai dizer assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E quem nós queremos que batalhe pelas nossas causas? E a quem nós esperamos que julgue as nossas causas, ou que até mesmo diante de uma ofensa venha agir ao nosso favor? Será que nós queremos agir com os nossos próprios meios, com as nossas próprias mãos? Ou nós queremos deixar a ira para que a justiça de Deus venha operar, né, ao nosso favor, na vida daquele que precisar, e não tomarmos uma atitude precipitada, né? E 1.3 vem falar da segunda parte do versículo 22, que fala sobre o peso das palavras ofensivas. Jesus repudia 2 tipos de atitudes. O primeiro caso era chamar o irmão de raca, uma palavra que muda o sentido de acordo com o tom de voz. Mateus 5,22 está lá. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E ele também vem falar, e a ideia da palavra raca aqui é desprezo. Chamar alguém de raca era considerar a pessoa como um idiota, sem miolos, alguém imprestável, alguém nulo, alguém que não tinha valor, alguém desprezível. E este termo depreciativo era muito ofensivo, porque eliminava a identidade da pessoa e despojava do significado vinculado ao seu verdadeiro nome. Então, quando nós depreciamos uma pessoa através de insultos, através de palavras, nós estamos cometendo ali um homicídio. Nós estamos assassinando aquela pessoa. Nós estamos matando ali talvez a reputação daquela pessoa, né? Naquele momento, desprezando aquela pessoa. E o segundo caso era chamar de louco, morós, termo usado para um retardo moral. Um homem que vive de maneira imoral e, portanto, desejaria que não houvesse Deus. O primeiro caso, nós lemos que deve ser réu do sinédrio. E em Mateus 5,22 diz que qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Olha o que diz 1 João 3,5. Qualquer que aborrece a seu irmão, ou seja, aborrece com palavras, com atitudes, né, de qualquer maneira, é homicida, é considerado um homicida, um assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ou seja, se apenas, se o fato de ofender um irmão é considerado homicídio, e nós sabemos que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Jesus fala de 2 casos em que a ira guardada no coração se manifesta com palavras ofensivas. A ira, o insulto, o julgamento, o xingamento são manifestações exteriores de uma atitude interior do nosso coração. Antes de nós insultarmos uma pessoa, antes de nós
falarmos raca, louco ou tantos outros insultos, aquilo já esteve na nossa mente, aquele insulto já habitou no nosso coração, nós já pensamos aquele insulto antes de proferir contra a vida de outra pessoa. E Jesus, ele quer dizer que o pecado da ira, ele não é apaziguado, né? Quando a gente atinge a pessoa com desprezo, com palavras que vão depreciar aquela pessoa ou menosprezar ou diminuir, né? O pecado da ira, a ira não vai ser aplacada. Pelo contrário, nós estamos alcançando ali um título de homicida e vamos ser impedidos de estar no reino de Deus, né? Jesus nos ensina o quanto é grave destruir a boa reputação do próximo e como Deus vê e pune os que tais coisas fazem. Então, muito cuidado, meu querido, minha querida, quando você pensar em falar algo de alguém, quando você fazer o seu julgamento de valor sem conhecer a fundo determinadas situações, quando você olha uma situação do lado de fora, quando você olha uma situação que aparenta ser determinada coisa, ou quando você faz um julgamento, um pré-julgamento daquela pessoa, cuidado, porque você pode estar se considerando como um homicida e não fazer parte do reino de Deus. Tópico 2 fala sobre confrontando as impurezas da alma. Nós vamos ver agora 3 exigências da lei e como Jesus confrontou essas exigências. A primeira exigência é sobre a oferta, a segunda sobre o adultério e a terceira sobre juramentos. E nós vamos ver que são determinações da lei, né? São exigências da lei e que Jesus vem confrontar a maneira correta de nós estarmos analisando e observando essas situações. O sermão segue e Jesus destaca a importância de estarmos em paz com Deus e as pessoas. Fala sobre o adultério e como deve ser a palavra de um servo cristão. Então, 2.1 vai falar sobre a oferta deixada no altar. Vamos ver lá em Mateus 5, 23 e 24, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a sua oferta. Jesus vai mostrar como é inútil ofertar a Deus quando não estamos em paz completa com os nossos semelhantes. Ele deixa claro que todas as vezes que abrigamos em nosso coração algum tipo de ressentimento, nossas ofertas não terão valor algum diante de Deus. O ponto central é pedir perdão, ficar livre de qualquer ressentimento e depois voltar e ofertar com paz no coração. É claro que nem sempre conseguiremos nos reconciliar com todos ou chegar a um acordo, mas como filhos de Deus devemos fazer a nossa parte e sempre tentar, até mesmo quando somos ignorados. Então nós vemos aqui a obrigação, a exigência da lei era que os judeus ofertassem, né? Eles eram necessários ofertar. Mas Jesus, ele completa essa oferta dizendo que quando nós fôssemos, né, eles fossem ofertar, que se eles chegassem ao local onde deveriam deixar aquela oferta e se dentro deles ou se eles têm alguma coisa contra o seu irmão, que deixasse a oferta, voltasse até a pessoa a qual teriam algo a perdoar, a consertar, né, alguma situação onde seria necessário um conserto, que nós voltássemos atrás e nos consertássemos e só depois fôssemos lá e apresentássemos a oferta, né? E é muito importante nós estarmos com a nossa vida
diante do altar do Senhor em conserto, em retidão, examinando-nos a nós mesmos cada dia, para vermos que se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, nós devemos nos consertar. Romanos 12, 18 vai falar que, se possível, quanto estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Então, até mesmo quando nós somos rejeitados, nós devemos buscar essa paz. Se possível, aquilo que não der para você fazer, aquilo que não for para você fazer, não que não der, né? Nós temos obrigação de fazer, mas aquilo que não for, que for não fora do seu alcance, nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude, né? Nesse momento de dificuldade. E às vezes, quantas vezes nós nos perguntamos, né? O que acontece? Parece que o céu está fechado, parece que o céu está de bronze, parece que as nossas orações não são respondidas. Quantas vezes nós dobramos às vezes os nossos joelhos e não sentimos tanto a presença do Senhor? E é bem possível que neste momento nós mesmos, você, eu, sejamos a causa dessa barreira. Quando às vezes o nosso coração está cheio de amargura, está cheio de tristeza, está cheio de rancor, com preocupações, e nós não fizemos o conserto, não buscamos perdoar, não damos o perdão, guardamos aquilo dentro de nós, isso impede que as nossas orações se acheguem ao trono celestial, ao nosso Deus. E de nenhum modo nós devemos deixar as nossas... Deus não quer deixar orações sem resposta. Deus quer responder às nossas orações. Somos nós que precisamos nos consertar, nos mudar, moldar a cada dia mais. E se tem algo que você precisa se consertar hoje, no dia de hoje, neste dia, se alguém que você precisa procurar e pedir perdão, se há uma mágoa, um ressentimento do passado, hoje, esta manhã, é manhã de transformação, é manhã de vitória, é manhã de oração respondida, porque é tempo de você pedir perdão, é tempo de perdoar, é tempo de liberar perdão, é tempo de viver uma vida sem ressentimentos com o irmão, com o próximo, com aquele que você pensa que é seu inimigo, mas o único inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios. Nós não temos que lutar, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados. Então o seu irmão, o seu vizinho, o seu parente, aquela pessoa que um dia te ofendeu, ela não é sua inimiga. Você precisa perdoar e liberar perdão para esta vida, para esta pessoa, em nome de Jesus. Se liberte hoje dessas cadeias que talvez a tenha te amarrado, tenha aprisionado o seu coração, tenha te trago prejuízos, angústia, ansiedade, tristezas e dor. Não cultive esses sentimentos, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Liberte-se desses sentimentos, liberando o perdão hoje para quem você precisa liberar perdão. 2.2 vai falar sobre a cobiça no coração e no adultério. O versículo de número 27 do capítulo Mateus, do capítulo 5 de Mateus, vai dizer: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Essa era uma determinação da lei, mas Jesus ele vem e completa essa determinação. Ele vem falando que no versículo 27 ele fala: olha, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração comete adultério contra ela. Então Jesus ele acrescenta que não somente o ato de adultério, a traição em si, ela ter acontecido, não é somente isso, mas além disso, se na nossa mente, o nosso olhar, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, nós simplesmente cobiçarmos outra pessoa, nós já estaríamos cometendo adultério, né? A cobiça no coração já é considerada adultério. É possível um homem olhar para uma mulher, admirar sua beleza e não ter pensamentos lascivos após isso. O homem que Jesus descreve olha para a mulher com o propósito de alimentar seus apetites sexuais interiores como um substituto para o ato sexual em si. Então Jesus ele engloba muito mais
do que eu chegar ao ponto de praticar o ato sexual, o ato de adultério com outra pessoa. O simples fato da pessoa estar ali se alimentando dos seus desejos sexuais quando ele olha para outra mulher, ou quando olha para outro homem, ou quando acessa um conteúdo pornográfico, ou quando vê uma revista com intenções lascívias, com intenções mundanas, né? Quando nós hoje a internet está aí aberta, né, para o acesso a todo tipo de palavras, atitudes, pornografia e músicas de todos os tipos. Então, o simples fato, né, de nós estarmos com o nosso pensamento cobiçando, olhando com olhos lascivos, nós já estamos cometendo adultério, né? Não é uma situação acidental, mas é algo que foi planejado. Quando você pega o celular, quando você pega ali uma revista, ou quando na rua, ou quando na televisão você olha para aquele homem, para aquela mulher e deseja, não é algo acidental. É a própria cobiça, você deseja e passa por aquele período, né? E isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. A impureza sexual, ela nasce dos desejos do coração. E só existe uma maneira de evitar que o pecado possa ter ocasião em nossas vidas, ou seja, é crucificando a nossa carne. É matando a nossa carne. 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então nós precisamos entender que nós hoje precisamos cada dia crucificar a nossa carne. E como nós crucificamos a nossa carne, missionária, como eu crucifico a minha carne? Orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que dentro de nós há duas situações, a carne e o espírito, e elas são alimentadas. Então aquela que estiver mais alimentada, ela vai ser mais forte, ela vai se sobressair diante de circunstâncias adversas que nos afligirem. Então, se eu não alimento o meu espírito, se eu não oro, não jejuo, não entro em vigilância, não busco a Deus, não sou aluno da escola dominical, não frequento os cultos de ensinamento, não tenho uma base da leitura, quando o dia mal vier, quando uma situação de cobiça, concupiscência da carne, dos olhos, da mente, ou seja, do que for, se o meu espírito não estiver alimentado e pelo contrário, a minha carne estiver alimentada com tudo que há de ruim, eu só fico tempo em rede social, eu só gasto tempo com conversas que não agradam ao Senhor, eu não me dedico na obra do Senhor. Se a minha carne estiver alimentada, ela vai se sobressair, mas se o meu espírito estiver fortalecido, estiver alimentado e embasado no Senhor, quando esse dia mal chegar, eu e você, nós venceremos essa batalha contra a nossa carne. E toda essa concupiscência é do mundo, é artimanha maligna, não vem do Pai. E nós precisamos mortificar a nossa carne cada dia mais. Jesus põe em vigor que aos olhos de Deus é culpado tanto o que comete o ato proibido, quanto o que cultiva o desejo de cometê-lo. O segredo é não alimentar esses desejos lascivos em nosso interior. O adultério, ele não nasce ao acaso. Ninguém chega, eu vou adulterar hoje, pronto e acabou. Não acontece dessa forma. Nós somos atraídos, nós somos engodados, nós somos enveredados para este caminho. Primeiro num olhar, numa palavra, num gesto, e aí eu não corto aquela situação, aquilo continua 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e aí depois de muito tempo a gente vai ver o ato, mas o pecado já estava acontecendo há muito tempo atrás. Então nós precisamos estar vigilantes aonde nós andamos, com quem nós conversamos, a que tipo de conversas ali, aquelas conversas moles, aquelas conversas fiadas, a qual nós emprestamos os nossos ouvidos para que depois, lá na frente, a gente venha praticar o ato
e trazer uma situação de grande problema, de grande turbulência, de grande tristeza para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para dentro dos nossos filhos e prejudicar não só a nossa vida, mas como toda a nossa família. Então estejamos atentos, meus irmãos, minhas irmãs, a todo tipo de pensamento lascivo, a todo tipo de comparação, porque o inimigo ele vem mostrar, olha, o seu esposo não é dessa maneira, a sua esposa não age assim, a sua esposa não te elogia como ela te elogia, a sua esposa não faz assim como ele faz, esses tipos de comparações malignas. Você tem o seu esposo, você tem a sua esposa, viva bem com ele, viva bem com ela, faça o seu melhor para que o seu casamento seja bem sucedido e para que o adultério fique longe da sua vida, os pensamentos lascivos, a pornografia, a prostituição, ela saia da sua vida em nome de Jesus. Agora vamos para o tópico 3. Construindo pontes. Jesus nos ensina de maneira prática como proceder diante das pressões inimigas. Seu objetivo é criar uma oportunidade para que o inimigo se converta à verdade do reino de Deus. Primeira ponte, fugindo do ressentimento. A missionária cristã Amy Carmichael disse: nada que alguém nos faça pode causar-nos dano, a menos que nos submetamos a uma reação errada. Não é exatamente o que alguém faz contra nós que nos prejudica, mas a maneira como reagimos diante delas. Então, nós temos que ter consciência daquilo que nós devemos, como servos de Deus, agir e reagir em determinadas situações. Em Mateus 5, 38 a 42, o Senhor nos diz que se alguém bater numa face, um lado da face, nós devemos dar o outro. Se alguém pedir para caminhar 1 milha, nós devemos caminhar 2. Se alguém pedir o nosso vestido, nós também dar a nossa capa e dar a quem pedir e atender aquele que necessitar. É evidente que nós não vamos poder controlar o que as pessoas fazem, mas como cristãos, nós podemos controlar as nossas reações. A maneira ou a intensidade que as pessoas vão fazer algo conosco, nós não sabemos, e nem a hora e nem o momento, às vezes somos pegos de surpresa, mas quando o nosso espírito está cheio, quando a nossa alma ali está alimentada, o nosso espírito, a nossa carne está crucificada, nossa carne está mortificada, nós sabemos que nós vamos reagir conforme a palavra do Senhor nos diz. E às vezes é natural nós revidarmos imediatamente quando somos ofendidos, e às vezes nós reagimos com um golpe ainda maior do que nós recebemos. Mas Jesus nos ensina que nós devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança, não pagar na mesma moeda. Nós não estamos vivendo mais a diretriz da lei, olho por olho e dente por dente. Jesus nos ensinou completamente diferente. A lei dizia: amarás o teu próximo como a ti mesma. E os escribas e os fariseus, eles omitiam o como a ti mesmo e ainda acrescentava: odiarás os teus inimigos. Para eles, o próximo era só outro judeu ou uma pessoa que era próxima ou de quem eles gostavam. O 3.2 vem falar sobre a segunda ponte que nós devemos construir, que é o amor pelos nossos inimigos. Assim como Deus nos amou e nos reconciliou com Ele quando ainda éramos seus inimigos, Ele espera que façamos da mesma forma. Jesus espera que vivamos neste mundo em um nível bem mais elevado do que aqueles que não são cristãos. Nosso amor produz uma atmosfera de bênçãos que tanto aproxima quanto torna mais fácil transformar os inimigos em amigos. Amar nossos inimigos é reproduzir em nós mesmos uma das características essenciais de nosso Criador. Jesus nos convida a sair do círculo daqueles com os quais nos identificamos para nos interessar
pelos de fora e demonstrar uma afeição sobrenatural, né? Jesus, ele está nos chamando para viver um amor, amar de maneira sobrenatural, além das nossas forças, os nossos inimigos, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nosso maior exemplo em amar aqueles que nos odeiam, nos criticam e afirmam ser nossos inimigos é Jesus. Ele viveu esse princípio radical e se tornou um exemplo vivo para os seus seguidores. Ele amou tanto que deu a sua vida pelos pecadores. Nossa grande missão como discípulos de Jesus não é amar aqueles que nos amam, aqueles que são do nosso círculo íntimo, como a nossa família, os nossos amigos, mas é amar indistintamente, tanto ao que merece, quanto aos que não merecem. E com isso, termos uma afeição sobrenatural que está além das nossas forças, que é algo espiritual, algo que vai além, que os servos do Senhor precisam buscar a cada dia mais. O 3.3 é a nossa terceira ponte que fala: sede perfeitos como vosso Pai. O termo perfeito usado em Mateus 5,48 vem da palavra grega teleios, que significa fim, meta, propósito, objetivo. Refere-se à nossa integridade e maturidade como filhos de Deus. William Barclay nos diz que esse termo destaca o homem quando alcançava a plenitude de sua estatura física, em oposição ao moço ou menino que está ainda desenvolvido. Uma coisa é teleios, ou seja, uma coisa é perfeita, se ela realizar o propósito para o qual ela foi chamada, ela foi criada. Um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e o enviou. O ensino de toda a Bíblia é que somente alcançamos a plenitude de nossa humanidade quando nos assemelhamos a Deus. Essa é a meta final: parecer com Jesus, falar como Jesus, andar como Jesus, ter as atitudes de Jesus, ter a mente de Cristo. A cada dia devemos crescer para alcançar essa plenitude. E a única coisa que pode nos assemelhar a Deus é viver um amor incondicional, aprendendo a perdoar como Ele perdoa, a amar como Ele ama, e isso só poderá acontecer quando estivermos praticando intensamente e verdadeiramente os ensinamentos de Cristo, e que a nossa mente nesse dia possa ser renovada, possa ser transformada pelo poder da palavra de Deus. E a conclusão diz assim: as atitudes do coração são o adequado fundamento e fonte das ações externas. O coração devidamente enraizado em Jesus e edificado sobre ele produzirá bons frutos e resistirá às tempestades da vida. Então, quando o nosso coração está enraizado em Jesus, é como aquela casa que foi construída sobre a rocha. Vieram ventos, vieram a tempestade, as ondas do mar deram contra aquela casa, mas ela não caiu, ela não foi derrubada, porque ela estava alicerçada na rocha. E o nosso coração precisa estar enraizado na palavra de Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e que nós possamos ter o nosso coração guardado, a nossa mente guardada na presença do Senhor Jesus. E neste momento eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui mais um domingo abençoado, aprendendo da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te apresentar a vida deste irmão, desta irmã, desta família, Senhor, que está agora acompanhando a escola bíblica dominical. Que o Senhor possa guardar, Senhor, os desígnios do seu coração, da sua mente, liberando, Senhor, limpando o seu coração de todo ressentimento, toda mágoa, toda falta de perdão, e que nós possamos, ó Pai, que essa pessoa possa estar cada dia mais,
voltadas para as coisas do Senhor, amando, respeitando, entendendo, ó Pai, como é o seu trabalhar e o seu agir. É o que eu te peço e te agradeço, crendo em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus e que Deus em Cristo vos abençoe.